Opa! Padre Juarez, depois de muitos e muitos e muitos dias, o senhor está de volta. Que bom! Como que o senhor consegue O céu tem muito eco, mano. tantas férias assim? Olha, eu tirei Explique. 10 dias de férias. Da Rede Vida foram somente 8 dias. E é um absurdo chamar 10 dias de férias, não é? É um Mas absurdo. para mim e para todos os telespectadores, 8 dias são muitos e muitos dias. 7 dias você fez o mundo, né? Exatamente, então no oitavo é uma exceção. Padre, seja muito bem-vindo. Olha, Agora pra ficar. eu não tenho férias, eu não tenho dia de folga. Aí eu consigo tirar 7 dias, ele me faz uma coisa dessa. Agora, só no próximo ano. E pode ser 5 dias. No próximo ano, sim, daqui 4 meses, né, gente? Seja bem-vindo, a gente está começando Bendita Hora, o melhor programa da tarde. O melhor programa que você não encontra em nenhum lugar. Pode pegar aí no seu controle remoto, que você não vai encontrar um programa tão bom, tão especial, tão inteligente quanto esse. Sabe por quê? Porque aqui, vocês têm que saber disso, você sabe disso. Sabe disso? É o seguinte, tem 2 critérios para participar do programa. 2 critérios que a gente leva muito a sério. Primeiro, tem que ser inteligente. Então, por isso vocês estão... Segundo, tem que ser bonito. Não vem gente feia. Não vem, eu já falei, a gente pesquisa nas redes sociais, vê se dá pra trazer, se não, não vem. Quem vai fazer o programa com a gente hoje, veja só que beleza, Dr. André Leão. Muito neurocientista, muito obrigado, doutor André. Obrigado por estar aqui hoje com esse livro maravilhoso, Mestre dos Hábitos. Olha aqui, ó, Mestre dos Hábitos, que a gente vai falar aqui, olha, do livro, bonita a capa, viu? Muito bonita a capa, né? Obrigado, viu? Muito obrigado, que tem muita coisa, eu acho interessante, fascinante a sua área. Você deve achar também. Muito obrigado, viu, doutor? Eu quem agradeço. Certo? Doutora Ana Beatriz Sintra, nossa psicóloga, muito obrigado. De volta. De volta, é isso mesmo. Precisamos trazer de volta. Ela tá cobrando caro o cachê, então, olha, tá vendo? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? E olha aqui, gente, quem tá com a gente, Kleber Gonçalves Clímaco, aqui, olha aqui, ó. Obrigado, Kleber. Eu que agradeço a oportunidade. Kleber é o grande palestrante, preparador físico, tá vendo? Você participou de 6 Ironman? 6 Ironmans. 6 Pelo mundo. Pelo mundo, meu Deus do céu. Olha Fora ultramaratonas, uma enveredada aí pela área dos Pelo esportes. amor de Deus, pelo amor de Deus. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você é palestrante, você dá palestra. Faço palestra, eu sou policial militar aposentado, Você é pertencente ao GAT. Me aposentei em virtude do acidente há 3 anos e meio, mas continuo... O acidente seu foi há 3 anos? Há 3 anos e meio, mas eu continuo dando treinamentos operacionais para a formação dos policiais do GAT e em outras áreas também. Que demais, olha que demais. Obrigado, viu, Cléber? Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? E a Patrícia Salvatore, que é a nossa consultora aqui de diversidade, pesquisadora e professora, que é esse livro maravilhoso que eu aprendi hoje, um termo novo aqui, ó. Guia da Maternidade Atípica. Atípica, aqui, ó. Desafios e estratégias para lidar com as complexidades da criação de filhos com deficiência. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente estava conversando sobre maternidade atípica, né? Que pode ser mães de filhos com deficiência e também mães com deficiência, né? Isso. Na verdade, qualquer tipo de maternidade que seja fora do padrão estipulado. Isso mesmo. Mas normalmente é mais utilizado pelas mães de pessoas com deficiência ou mães com deficiência. Obrigado, viu, ter vindo, viu? Obrigado mesmo. Olha como vai estar bom esse programa. Vamos ver o pensamento do dia pra gente começar o programa de hoje. Olha, ó. Eu fui curado da síndrome do salva-vidas. Afoguem-se todos. Uma taça de vinho na mão. Olha aí. Isso é coisa da Laura, né? Agora é bom beber vinho mesmo, porque a falta... Não, não vinho, do jeito que você não pode mais beber... vodka. É verdade. Nada? É verdade. Tá doido. Vamos lá, gente. Hoje é Dia Internacional do Idoso. Com base nessa informação, nossa enquete de hoje é a seguinte. Você vai votar aí pelo @programa Bendita Hora. Hoje, você acha que os idosos recebem cuidados adequados na sociedade?
Dá pra gente votar aqui, já falando. Você pode achar que não, e quando você começar a ficar idoso e velho, você vai começar a perceber isso na carne, você vai ver. Vamos lá, gente, vou começar aqui, ó. Vamos ver aqui por que ter um propósito e como ele impacta no seu sucesso. Kleber, olha, o Kleber... O Kleber não sabia que você tinha passado por um acidente. Foi um acidente. Foi um acidente de motocicleta, onde eu estava pilotando em baixa velocidade, primeira marcha, um tombo mal tomado, onde eu tive uma fratura na vértebra da lombar com uma compressão medular. Um acidente super simples e que veio, né, nessa compressão medular, eu me tornar paraplégico. Sim. Mas isso, só mais um fato nas nossas vidas. Que interessante. Seguimos aí firmes e fortes. Olha, interessante. Agora, essa coisa do propósito, né? O propósito, isso, a sua vida é isso, então? Sim, isso, né? Essa coisa da gente ter um propósito, ele realmente vai determinar o que é sucesso ou não sucesso. Olha, eu digo, né, que primeiro quero deixar bem claro que não é uma verdade absoluta, né? Tudo depende de qual série da vida cada um de nós estamos. Mas é um pensamento e uma vivência minha, onde eu vejo que o propósito é um estímulo para nós praticarmos, exercitarmos nosso livre-arbítrio. Existe um caminho a ser percorrido no meu ponto de vista, né? Primeiro, encontrar sentido em todas as coisas que nós desenvolvemos em nossas vidas. Das pequenas atividades às suntuosas atividades. Porque eu digo, né, até com uma expertise militar, que o sentido, como etimologicamente falando e literalmente falando, é a direção. Então ela vai ser a bússola para onde nós devemos seguir. O sentido é verdade. Se nós encontrarmos sentido em todas as atividades cotidianas que nós desenvolvemos, nós teremos uma grande chance de estarmos indo na direção correta. Quando a gente envereda por essa avenida, por esse sentido, a gente concorre com uma grande chance de chegar num lugar que eu chamo de consciência. E quando você encontra uma consciência, você tem condição de expandir ela, de evoluir, e aí sim você tem uma chance muito maior de enxergar os seus propósitos. E aí, todo esse caminho a ser percorrido, né, essas etapas, faz com que nós exercitemos o nosso livre-arbítrio. Porque muitas coisas nós não temos escolhas. Eu posso ter vindo para esse programa alegre, contente, feliz, ou reclamando, amaldiçoando, maldizendo. Então, a minha liberdade de exercitar meu livre-arbítrio não é nas coisas, muitas vezes, que eu vou viver, mas da forma que eu vou viver e passar por ela. E você entendendo o propósito, aí deixa de gerar sofrimento. Pode até haver a dor, mas se você tem propósito, não tem sofrimento. Porque existe um fato, onde a gente não pode subestimar este fato e nem superestimar. Então, torna-se as coisas mais fáceis, mais possíveis, de nós não nos desviarmos dos nossos propósitos. Interessante, você falou assim, colocar sentido em tudo, né? Em tudo. E é muito interessante que esse talvez seja essa pedra de toque, né? Porque a gente, às vezes, quer encontrar sentido nas coisas, o sentido que o outro encontrou, né? Exato, não. Ele encontrou... aquela pessoa é feliz naquilo, então aquilo... Não, naquilo que a gente tem, né? Eu penso que quando nós encontramos o sentido individual, né, nas nossas ações, que a gente consegue expandir essa consciência e enxergar esse propósito, essa conquista individual pode reverberar e aí vai impactar nas questões coletivas. Então, não faço as coisas para ser aceito, para ser reconhecido. Eu faço porque eu acredito que tem que ser feito. E se o reconhecimento vier, que ótimo, que bom. Faço porque tem que fazer, isso é se eu interessante. for aceito, que maravilha. Se não, estou convicto, dentro das minhas convicções, dentro da minha consciência, de que eu estou fazendo e vivendo aquilo que eu preciso viver. Kleber, para talvez conquistar o direito de viver o que eu quero. Mas isso é um treinamento, né? Na vida da gente. Diário. Todo dia é uma oportunidade de nós entrarmos na sala de aula da Escola da Vida. Olha que privilégio, né? Que privilégio. Muitas vezes as pessoas desperdiçam a oportunidade de entrar na sala de aula da Escola da Vida e fica cabulando aula, vai para a quadra, só quer brincar. Mas a prova vai chegar na vida de todos os alunos da vida. Interessante, interessante. Olha,
Muito bom mesmo. Gente, você pode participar com a gente aqui. Tem muita gente já participando, falando, achando ótimos. Olha aqui, ó. Um abraço pro Denilson França, carinhoso Denilson França. Obrigado, Denilson. A Fátima Roque, a Malu Abib aqui, olha. Muito obrigado aí, viu? E o pessoal pode participar mandando a sua pergunta, a sua sugestão e também a sua opinião aí, tá vendo? Gente, vamos ver aqui, ó. Muito bem, vamos lá. Medo de abandono, sinais de que ele está presente na sua vida e como lidar. Ai. Oi, Ana, né? Ah, é pra mim? É claro, ué. Você que é psicóloga aqui, não é psicóloga? Sou. Ela demora a vir e não quer trabalhar. Tô querendo tirar férias. Medo de abandono, né? Na verdade, eu acho que todo mundo tem esse medo, às vezes, de ser abandonado. Eu acho que muitas vezes, os relacionamentos amorosos que se tornam servis, né? Geralmente, doentios. Doentios é geralmente, eu acho que por causa desse medo do abandono, né? Não vamos generalizar, né? Mas com certeza quem tem medo de abandono acaba tendo um relacionamento abusivo, tóxico, né? Sinais que está presente na sua vida é quando você quer agradar demais o outro, fazer tudo pelo outro sem o outro pedir. Isso acho que é um dos sinais mais fortes. Ou seja, aquela história do não que também. Padre também Juarez. Não, então peraí que eu vou pegar um lencinho. Não? Se você espirrar, saúde, né? Sabe, um exagero de cuidado sem você pedir ou necessitar alguma coisa, né? Eu acho que essa é a principal característica do medo de abandono. Mas isso é um trauma da infância. Que traz da infância. Que traz da infância, da primeira infância. Mas aí é porque essa pessoa foi abandonada, foi deixada de lado? Ela sentiu que foi abandonada, não necessariamente foi abandonada. Ela pode ter sentido como? Se o pai fica em casa só no celular, né? Ou a mãe e o pai fica jogando e a criança fica sozinha, ela pode sentir isso como um abandono, mesmo sem ser abandonada. Aquela história da pessoa que tem dificuldade de dizer não. Também. Porque, por exemplo, a pessoa que sempre diz sim, Porque quer agradar demais. Ela quer agradar e ela acha que o não dela pode, de repente, ser um momento que ela vai ser abandonada que vai ser abandonada, que vão deixar de gostar dela, mas principalmente eu acho que isso ocorre não por conta só do trauma, mas porque a pessoa não se conhece e não tem alta autoestima. Agora, como que a gente trata isso? Que a gente, às vezes, eu acho que cada um de nós tem um pouquinho desse medo do abandono, medo de não agradar, medo de não gostar das pessoas não gostem da gente. Então, né? Quanto mais você se conhecer e gostar de você, menos você vai ter medo do abandono. E como você vai fazer para gostar de você, né? É um exercício diário de autorreflexão, de reconhecer as coisas boas que você faz, as coisas legais, as suas qualidades. Dá mais luz para isso do que para os defeitos. Porque defeito todo mundo tem. Tem, é verdade. Só que quando a gente coloca luz no defeito, só aparece ele. Então a gente tem que pôr luz nas qualidades. Interessante. Agora, porque eu disse, todo mundo faz parte do relacionamento social, você querer agradar. Ninguém quer chegar e ser uma pessoa chata. Mas você tem o seu limite, né? É uma fala bem interessante que ela disse, padre. Que eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, que todos nós temos muito mais virtudes e habilidades do que defeitos e limitações. Só que talvez por uma questão cultural ou até humana, nós somos muito críticos e a gente esquece de encontrar essas qualidades em nós próprios para poder enxergar no outro. Mas a gente acha isso humildade, né? Pode falar. Precisa de humildade. Nesse ponto, Precisa de humildade, aqui já entra a neurociência. Olha aí, explique para nós. E eu achei fantástico todos esses temas que eu acho que vem tudo, é verdade. Em conexão com o meu livro, com o tema. E o que acontece? O ser humano, o nosso cérebro, ele foi feito para ser negativo. Porque na era das cavernas, se você saísse, você ia ser comido por um bicho. Você ia ser picado por Você está preparado para o pior. O pior. Então, assim, a gente tende a pensar sempre no pior. Entendi. Então, assim, é igual você. Você vai lá e acerta 9 vezes. Se você errar uma, a gente vai falar, pô, mas você errou. É isso. E a gente se apega nisso. Entende? Então, é uma questão de neurociência, de evolução. E hoje a gente está num habitat que a gente não tem essa necessidade
De sempre privilegiar o que é errado, né? O que é, Sim, e também de ter o perigo ali, sim. né? A espreita. Não tem. Mas a gente traz isso da nossa... Mas a gente carrega isso. Então, assim, tem essa dificuldade, né? Então, eu acho interessantíssimo vocês, como especialistas, falar isso, porque, na verdade, é isso mesmo, a gente dá luz, né? Luz naquilo que é ruim, naquilo... Mas tem essa coisa da gente achar que a gente... Porque pergunta pra você, quais são aquela história, quais são as suas qualidades? Ninguém sabe falar, Não, né? qualidade, a pessoa tem vergonha de falar das qualidades. Ela tem vergonha de falar porque ela acha que ela vai ser soberba, arrogante. E defeito é perfeccionismo. Não, eu sou muito perfeccionista. É verdade, eu sou muito perfeccionista. Gente, e você falou uma coisa interessante, pseudo-humildade. Geralmente, quando a pessoa fala, não sou assim, não, isso é para pescar um elogiozinho. É uma carência. É uma carência, né? Não sou, não. Ah, você é ótimo. Não, são seus olhos. Não. Você tem que falar assim, realmente eu sou. Obrigada, E nisso eu tenho expertise, nessa outra não. Essa é verdade. Eu acho que quando você reconhece as suas qualidades e vibra com ela, tem prazer em ter aquelas qualidades, você faz uma marca, né, no circuito neural de prazer que libera o hormônio, né, dopamina e tal, e reforça. Então, você não vai mais escorregar naquela. Agora, se pela falsa modéstia, você não está marcando a sua qualidade, né? Mas isso vem também de uma questão cultural, que se prega essa questão da humildade. Você ser humilde é você ficar aqui, tipo, quietinho. É verdade. E aí, se eu chego e falo, igual... subjugado, né? Exato. Se eu chego... Igual, isso, um exemplo no final de semana. Eu estava conversando com um grupo de amigos. Eu falei, nossa, você vai lançar o livro, eu nem sabia que você escreveu. Eu falei, mas eu não preciso sair falando. Né? Sei. E aí eu falei, não, mas como que você escreveu um livro? Eu falei, você sabe que eu tenho 4 faculdades? Mas... Então, assim... naquele momento, eu fui subjugado pelos outros. Por outros. Mas eu não estava contando uma mentira, eu não estava me sobressaindo ou nem colocando... se vangloriando, estava falando uma verdade. Exato. Porque ele queria uma justificativa para o meu livro. Eu falei, depois de tantos... Exato. É verdade. Só que, naquele momento, foi isso. Então, culturalmente, a gente acaba tendo essa... Se retraindo. Exato, essa humildade, né? E a gente precisa... Tudo que a gente faz, tudo que a gente precisa... Eu faço isso, sabia? Eu falo que é o melhor que tem. Eu comecei o programa e falei, o melhor programa que tem, é verdade. E na paróquia eu falo, festa junina, é a melhor festa junina de São Paulo. Você falou, pra ser melhor de Caruaru, que é de Caruaru. Tudo. Eu falo, sempre... E a gente tem que falar que o que a gente faz é o melhor. Porque as pessoas vão te ver a partir da sua ótica. Você fala, eu faço o meu livro um livro meio que é não é assim. Padre, agora eu vou te entrevistar. Isso não tem muita responsabilidade da religião? Tem. Dessa tradição judaico-cristã. Dessa tradição judaica. A culpa judaica e cristã que traz, né? Ah, meu Deus, né? Existem até piadas, as piadas das mães judias, né? Que tem, elas são culpadas de tudo, elas são culpadas, né? E isso entrou no cristianismo e tem muito dessa coisa da culpa. E a culpa é um grande problema na religião, porque Deus não quer ninguém culpado, né? Nós precisamos nos arrepender daquilo que foi feito errado, não nos culparmos, porque a culpa é uma atitude pueril diante de Deus. Culpa é uma atitude pueril, de criança. Por que eu fiz? Por que eu fiz? Paralisante, né? Paralisante. Não sai disso. Culpa é isso. Meu Deus. Arrependimento não. Errei. Arrependimento é consciência. Consciência. Tomei consciência da minha e vou fazer melhor. Agora, culpa é coisa de gente imatura. Infantil. Vamos ver, olha, nossa conversa está muito profunda aqui. Mestre dos hábitos, eu gostei. Esse negócio da neurociência é muito interessante, que dá pra gente entender, compreender muitas coisas que a gente não percebe, né, doutor? Então, o livro, vamos falar do livro. E aí, vem nesse contexto, né? Falar sobre mim, falar sobre o meu livro. E eu vim pensando nisso no carro. Eu ainda não falei com esse nível, né, de
profundidade sobre ele. Eu tava vendo aqui, ele é profundo mesmo, porque ele é denso, bastante denso mesmo, muita coisa aqui. E todo relacionado com neurociência, com a ciência, porque para mim eu sou um cientista, eu sou pesquisador. Eu sou mestre em ciência pela Universidade de São Paulo, sou especialista em tratamento de dor crônica e assim, e aí pega esse gancho do propósito. A dor, ela me paralisou. Mas eu poderia ter ficado na cama. E aí eu encontrei um propósito. E o propósito foi entender a dor. Porque as pessoas hoje sofrem. A nossa vida é dor. A vida aqui, né? Na Terra. Infelizmente, nós estamos num processo de evolução. E todos nós vamos passar por dor. E viver é dolorido mesmo. Mas dolorido. é a dor que nos move. Isso. Porque senão se não tivesse dor, a gente viveria no paraíso para sempre. Dentro do que o doutor falou, eu penso que essas dores, na verdade, é um cenário, é uma matrix, né, que está nos estimulando a um novo comportamento através de uma consciência. Exato. A consciência, por si só, até digo, né, se você me permite não te cortando, que a consciência sem atitude não tem valor algum. É verdade. Aí sim é o que o senhor falou. Que é essa questão, ele pensa muito, mas não faz. Quem faz já está à frente, porque ele fez. Então não adianta eu ficar pensando e não fazer nada. Você tem que fazer. E o livro saiu disso, né? Eu tive um AVC. Eu tô vendo aqui, você teve um AVC com 32 anos de idade? Exato. Eu tive um AVC, eu tinha um problema de nascença no coração. Uma cirurgia cardíaca com 39 anos? Aí, em 2021, eu fui submetido à cirurgia, porque eu poderia ter um novo AVC. Desde 2014 que eu descobri, e aí aquela questão, demorou para eu entender, porque amanhã eu poderia ter outro AVC. No dia seguinte, na semana que... E eu não sabia, eu fui vivendo de 2014, né, sobrevivendo. Só que aí, dentro desse impulsionamento, que em 2013 eu fui diagnosticado com algumas hérnias, que me paralisaram, né? Eu quis entender a dor. E aí foi diferente, eu consegui levar. E não quer dizer que porque eu trato, porque eu entendo, eu não sofra. Eu sofro. Há 3 meses atrás eu tive uma crise de hérnia de disco. Fiquei 15 dias de cama. Mas eu consigo até voltar com uma certa agilidade, porque eu tenho técnicas, os procedimentos, eu acabo pedindo para alguns colegas... Não é o que você vai passar, mas talvez Exato. Como vai passar. Então aqui não é um livro, e alguns pacientes meus falaram, eu estou ansioso pelo seu livro, porque ele vai me curar. Não, não vai curar. Sim. A área da saúde é charlatão quem diz que cura. Isso. Quem cura é Deus. Deus. É verdade. Nós estamos no meio, nós estamos ali, nós somos a ponte, né? E a doutora aqui também ela deve pegar muito disso, né? Que fala, não, eu quero que você solucione meu problema. Não é, você vai dar ferramentas, vai ajudar essa pessoa a entender o problema dela. Depende do livre-arbítrio dela e do quanto ela consegue caminhar, né? Também, mas ela tendo as informações, sim, fica mais você fácil. fazendo essa ponte, ela vai ter o livre-arbítrio de atravessar ou não o caminho, seguir. Né? E você pode estender a mão. E aí vem a primeira reflexão ali, salva vidas. E no meu livro aqui tem a questão do vitimismo, da autossabotagem, que é o que eu mais vejo nos meus pacientes, se colocando em situação, autossabotagem. Eu mesmo me coloquei ano passado, eu tive um momento muito difícil, que perdi minha sogra, minha esposa ficou num momento muito ruim, meu filho acabou se afundando numa crise, numa doença que ninguém sabe até hoje o que aconteceu, só que quase perdi ele. E aí a minha cabeça ficava, e se eu não tivesse com ele? E se eu não tivesse com ele, eu tinha perdido meu filho. Isso é uma autossabotagem. Isso é verdade. Só que aí, entende que eu sei disso. Só que não é verdade. Por isso que eu falo, não é porque eu sei, porque sabe, eu trato, que eu não sofra também. Eu estou num processo como o Kleber falou. Cara, é todo dia. É isso mesmo. Essa batalha eu sei diária. disso, eu tenho consciência, mas eu passo por essa mesma Exato. Então, assim, aqui é um manual para ajudar a pessoa a entender estas questões. E principalmente o hábito, porque o que nós somos? Nós somos os nossos hábitos. É verdade. Nós somos os nossos hábitos. Interessantíssimo. Você falou uma coisa muito bonita, eu acho. Viver é dolorido, é muito dolorido. Dói viver, né? E a gente vê isso, né?
E eu acho uma frase fantástica do filósofo Marx, que um dia ele falou que a religião é o ópio do mundo. E é muito bonito pensar nisso, sabe por quê? Porque as pessoas veem essa expressão como algo negativo. O ópio é um dos analgésicos mais poderosos que existe. O ópio. Então, a religião é uma maneira, seja ela qual for, viu, gente? Seja ela qual for, ela é uma maneira de você tirar um pouco dessa dor, dessa aspereza do mundo. Porque o mundo é muito grosseiro, muito duro. E a religião, ela dá essa sutileza. Ela torna sutiliza o denso, mais sutil. Torna as coisas menos doloridas. E solitária. Ela ajuda E menos solitária. na questão do propósito. Isso. A doutora aqui vai saber, Viktor Frankl, né? Viktor Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl é o grande... A religião é um dos 5 pilares que a gente analisa numa consulta. Para ver a pessoa, como ela está. Olha, interessante mesmo. Muito bem, olha, pessoal, gente, todo mundo... Nédio Alba diz assim, sou moradora da cidade de Revaldo e sou portadora de síndrome de Down, tenho 33 anos, quase 34, está assistindo a gente aqui, olha que beleza, tá vendo? Atenção, nós ganhamos presente, mostramos no ar, para quê? Para que outras pessoas também deem presente. Do seu estado, viu? É do seu estado, de Minas. De Minas? Lá de Leopoldina. De Leopoldina, zona da Mata Mineira. Sol e neve. Olha aí, olha que beleza. Esse é sorvete de pistache, bombons de sorvete. Ah, gente, vamos abrir e comer para todo mundo. Ah, que beleza. Não Tem precisa. mais lá para você. Ó, que bom. Muito bom. Pistache. Eu gosto de pistache. Vocês comeram? Vocês comeram? Só mesmo, hein? Pode comer, que senão eu não vou. Maravilhoso. Muito bom. Dá aqui pro Rodolfo. Dá. Aqui, ó. Vem. Ah, não. Ah, não. Bom mesmo, hein? Nem vou fazer. Mas tudo que é mineiro é bom, né? É bom demais ser mineiro. O Deus falando. Muito bem, vamos lá. Enquanto isso a gente come, vamos ver quem não vai comer agora, você. Patrícia Salvatore, olha que eu achei muito interessante, é o livro da Patrícia, Guia da Maternidade Atípica. A gente está falando justamente sobre isso. Você traz o livro como um guia mesmo para as mães e para as famílias, de modo geral. É um guia para as mães, para as famílias, para profissionais de saúde, para profissionais de educação que acompanham essas famílias, para que tenham uma visão, e tem muito a ver com tudo isso que está sendo dito aqui. Eu sou mãe da Larissa há 20 anos. A Larissa é uma jovem com uma síndrome rara, com uma deficiência. E ao longo da minha vivência, eu sou profissional de comunicação, sou relações públicas. E ao longo da minha vivência, eu fui passando por uma série de desafios que eu senti falta de um apoio. Eu que não senti tinham falta. De buscar aquilo que... Exatamente. Então eu fui construindo isso ao longo da minha vida. Hoje em dia minha vida é totalmente modificada. Profissionalmente, eu mudei, eu sou consultora de diversidade para empresas. Sou professora universitária, sou consultora de diversidade. Eu ajudo as empresas a entenderem a importância da inclusão em todos os aspectos. Sei. Conseguir incluir também, conseguir incluir pessoas diversas, né? Então, ter um perfil de funcionários, de clientes, de lideranças que seja mais diverso. No sentido de oferecer não só por uma justiça social, reparação histórica, mas principalmente porque a diversidade é um excelente negócio. Né? A diversidade traz inovação, traz retenção de talento, traz pessoas mais satisfeitas. Então, eu levo isso para as empresas. E, por outro lado, eu tenho a Rede Mães Atípicas, que é uma rede que, a partir do meu doutorado, eu entendi que as mulheres, a grande maioria das mulheres são mães de pessoas com deficiência, precisam interromper suas carreiras para cuidar dos filhos. É verdade. E vão para o empreendedorismo
por necessidade. Não é aquele empreendedorismo de plano de negócios e tudo. Não, é assim, eu preciso ter dinheiro. O índice de abandono paterno é muito alto. Com a questão da família com uma deficiência? Exatamente. Primeiro abandonar é o pai. Primeiro abandonar é o pai, a mãe perde o emprego, Isso. falta política pública, as empresas não abrem portas. Então, essa mulher vai para um empreendedorismo sem base. Então, eu criei a rede lá em 2019 para poder ajudar a fomentar o empreendedorismo para essas mulheres. E o livro foi uma construção de tudo isso, porque tanto é para dar suporte para essas famílias, pais também, aqueles que ficam, Sim. né? Poucos que ficam. E para dar suporte para essas famílias, avós, para quem está em volta ali, como profissionais, porque muitas vezes eu sou procurada por profissionais de educação, profissionais de saúde que falam, eu quero ajudar e não sei como. Né? Então, o livro vai muito nesse sentido, de construir um percurso, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que está sendo dito aqui, mas com um ponto que eu acho que é muito importante a gente falar, né? Que a gente tem um fator social muito forte. Não é uma questão individual, não é essa solidão, essa culpa, não é uma questão individual, é um problema daquela mulher, daquela família, daquele contexto. Não. É uma sociedade toda que precisa ser modificada. Um problema é histórico isso, né? É estrutural, porque você traz isso na sua estrutura humana, religiosa, mental, é tudo isso, né? Exatamente. O diferente, ele era excluído e escondido. Escondido, né? exato. Não era só quem era louco, mas qualquer deficiência era escondido. O estigma era colocado de lado ou até antes era eliminado mesmo. Ainda tem país que elimina. Pois é, e aí hoje a gente vê a sociedade querendo se modificar, mas precisa ter um esforço conjunto. Não, e às vezes não sabe como. Não sabe como. O meu sócio, colega, tem de uma criança autista e ele dava bala. Só que bala doce deixa a criança mais agitada ainda. Então, quando ele aprendeu isso, ele passou a dar uva. Ah, entendi. Pois é. Entendi. Mas é muito interessante, fantástico, porque eu acho muito essas experiências que vêm a partir daquilo que você viveu, daquilo que você experimentou, porque para você foi tudo inédito quando você de repente tem uma filha e você passa a lidar com coisas que você já tinha visto, olhado na sociedade e tem que criar alguma coisa a partir dali, né? E a gente não se dá conta enquanto não acontece com a gente. Com a gente, justamente. Né? O preconceito que minha filha sofreu a vida toda, sofre até hoje, antes era algo que ficava invisível para mim, Sim. eu não percebia. E a partir do momento que eu comecei a perceber, mas por que ela está sendo tratada assim? Mas por que isso? Por que aquilo? Aí a gente vai começando a juntar as peças, né? E eu sempre fui muito... de entrar nas coisas, de sair fazendo, então eu usei o meu lado comunicadora, o meu lado relações públicas para sair fazendo. Me especializei nisso, meu doutorado foi sobre ativismo e cidadania para pessoas com deficiência, então eu fui pesquiso até hoje sobre isso, porque a pesquisa também é uma forma de modificar a sociedade. Né? Você conhece o guia 4? Não é 4 rodas. 4 rodas? Não, mas não é 4 rodas. É um guia para quem é cadeirante. Trabalhar sobre rodas, né? Sobre rodas, sim. Eu já vi, é um aplicativo até, ele dá dicas de passeios, mas hospedagens. também por exemplo, às vezes a empresa tem tudo os móveis altos e precisa colocar mais baixo. Sim. E é o que você falou. E olha que bonito, né, padre? Através de uma dificuldade, de uma dor, né? De um acidente, como eles construíram coisas... Construir tudo a partir da... Sim. Tão bacanas e bonitas, né? Você estava falando isso, né? É o cerne aqui. A dor de uma, a cada dor vivida E de um jeito. dentro do assunto da Patrícia, da doutora Patrícia, as pessoas confundem muita coisa sobre inclusão e inserção. Muitas vezes eles inserem as pessoas com deficiências, mas não incluem. Exato. Então, tem uma diferença muito grande. Isso mesmo. Tem lá, mas a mesa é alta, a pessoa não consegue trabalhar. Sim. Então, está inserida, não está incluída. Ah, Incluída mas é fazer com que ela participe efetivamente. Então, a gente até trata numa palestra sobre capacitismo, sobre a diferença entre inserção
e inclusão. Exato. É a justiça e a equidade, né? Ai, ai. Exato. A questão ali, porque igual, tem até um meme que eles brincam, que é um livrinho, e aí a pessoa ganha, cada um ganha lá 4 livros. Só que eu tenho R$1,90, você tem R$1,60. Aí coloca para ver do outro lado do muro. Só que mesmo com os 4 livros, você não vai conseguir. Você não consegue chegar E aí, lá. assim, teve justiça. Porque eu ganhei 4, você 4. Mas não teve equidade. Exato. Entendeu? Então, isso é interessante. Eu acho que existem muitas políticas, tem muito se fala sobre tudo, sobre inclusão, mas esquecem detalhes que faz toda a Você diferença. dá uma resposta para a sociedade. Ah, nós estamos incluindo, né? Colocamos colocamos ele, mas na verdade você só inseriu ali. Só inserir. E para inserir você insere qualquer coisa, né? Às vezes até forçando você insere. Vocês estão muito gostosos isso aqui. Muito. Da Sol e Neve. Sol e Neve. A gente tá falando bastante Sol e Neve para mandar mais. Aqui, vocês comeram tomando café? Lógico. Fica bom, você viu? Você você toma café, muito bom mesmo. Mergulhão no café. Dá pra... Como que chama isso? Que é afogado? É submarino. É submarino. Submarino, é verdade. Buenos Aires tem isso. É Conheço verdade. com as bebidas alcoólicas lá que Também. com metanol. Ó, gente, eu sempre sorteio aqui pra gente... aliás, sorteio a pessoa que vai escolher a música pra gente terminar o programa. E eu sorteio mesmo. Você fala, ai, foi você mesmo. Foi você. Aqui, ó, 2 aqui, E ó. agora? Eu não sei o nome da música. Fala a música que você... Aquele que fala assim, Maria, Maria é o dom. Maria. Então pronto. Maria, essa música é bonita. Mas Milton Nascimento, pelo amor de Deus. Nossa, grande Milton Nascimento. Mas já acabou? Não, é pra escolher o programa. A música pra terminar o programa. Olha lá. A infantilização da sociedade, o jovem adulto que nega a sua etapa de vida. E aí? Olha, Eu acho interessante isso, não é verdade? Porque a gente vê muita gente não querendo ser assumido. não quer chegar na vida adulta, Quer chegar, né? Eu falo isso com base nas minhas experiências, nos convites que eu recebo das empresas para tratar essa questão que impacta, por exemplo, muito forte no mercado de trabalho. Essa questão da infantilização dos comportamentos. As pessoas hoje, elas se vitimizam, né, indo para a área do doutor, do que se protagonizam. Então, e quem faz isso? A criança. Ela se vitimiza, ela foge da responsabilidade, né, ela não se acerca dos seus compromissos, e isso está dando, assim, bastante complicação, principalmente no empreendedorismo. Quem precisa contratar não consegue. Porque as pessoas, ainda que numa idade avançada, isso não quer dizer que temos um comportamento adulto. Ainda que ela gere um filho, ainda que ela tenha um neto, mas ela continua filhinho. E isso é bem preocupante enquanto sociedade, né? E às vezes a gente vai trabalhar isso. Muitas vezes lá no cerne, lá na infância, por alguma questão, algum trauma, ou uma questão cultural, social, as pessoas hoje não estão abocando as responsabilidades. Elas só querem fazer o que elas desejam. O que elas gostam. Mas para nós fazermos o que a gente deseja, a gente tem que fazer o que precisa para conquistar o direito de fazer, talvez, o que nós desejamos. Isso quem faz? Criança. Eu quero... a pistache, não, esperneia. Eu quero chocolate com morango. Ele não tem, a satisfação, prazer. Fala, nossa, pistache? Não conheço. Nossa, até que é bom. Um café? Maravilha. Aí ele fala, não quero. Fica mimado. E a nossa sociedade, eu vejo que sofre muito, e as empresas me procuram muito para tratar essas questões, tanto com relação interpessoal, por questões de compromisso mesmo, faltam, não assume a vida adulta. Interessante isso que você falou. A gente tem sociedade, gerações mimadas, ou seja, isso, eu quero fazer, eu quero fazer o que eu gosto, não o que eu preciso. Exato. Hedonismo. Hedonismo. Oi, Rodolfo. Rodolfo tem um... Tudo bem, Johnny? Seguinte, a gente está vendo algumas pesquisas que as pessoas que eram consideradas mais velhas para o mercado de trabalho estão acabando voltando, né? As empresas estão chamando essas pessoas
40 a mais, 50 a mais, que eram consideradas já mais velhas, né, para o mercado de trabalho daquela geração, e agora estão sendo chamadas novamente porque tem um senso de, às vezes, de responsabilidade, não sei se maior ou tal, mas ou às vezes como saber lidar com esse tipo de situação, não é isso, mais ou menos? Isso, no mundo corporativo, isso aí é um fato, tá? Já é consolidado. Hoje eles estão dando preferência para a admissão de pessoas, né, de 35, 40 anos mais do que jovens. E quando tem essa fusão de gerações, como o padre bem disse, dá um conflito, porque esses mais jovens, muitas vezes infantilizados, eles não querem se submeter à experiência, né, e à propriedade de conhecimento de causa, né, de vivência daquela pessoa mais experiente. Eles acham que isso é uma submissão pejorativa, né? E aí tem alguns conflitos. E é fato, hoje estão retomando as admissões no mundo corporativo de pessoas mais velhas por questões de princípios e valores de compromisso. Compromisso, interessante. Não, e é interessante essa coisa, eu acho interessante, é tem uma geração mesmo, não é por causa da idade também. Não, de comportamento. De comportamento. Pessoas mimadas, pessoas que querem, que você está dizendo, quero fazer só o que é gostoso, o que é bom, não quero, só quero bônus, não quero... E os mimados envelhecem também. Envelhecem, justamente. Os mimados eu acho envelhecem que o mais também. interessante é que essa geração aí que está infantilizada, né, cria crianças adultizadas. Porque os filhos querem Sempre ser... tem o contraponto. Porque eles querem ser mais responsáveis. Falam, eu tô vendo meu pai e minha mãe desse jeito, de repente eu tenho que assumir. Não, e os próprios pais pedem, né? E essa geração de jovens infantilizados foram criados por pais da minha geração, na faixa dos 50 e tantos anos, que não queriam dizer não. Isso. Porque receberam muito não. Recebemos muito não, Em vez de então equilibrar. vamos- Receberam muito não. Exato. Eu quero criar meus filhos como? Não, eu não quero deixar ele com liberdade e tal. Aí dá no que dá. Essa é uma coisa muito interessante. Eu acho muito interessante, eu já falei aqui. Em inglês tem a palavra para mimado, que é muito interessante. Mimado em inglês é spoiled. Ou seja, spoil. Spoil significa estragar. Né? Estragar. Então, o mimado é aquela pessoa estragada. Você estragou ou a sociedade ou o pai. Spoiled. Vou dar um spoiler. Né? Spoiled. O spoiled é o estragado. O estragado é o mimado. Sim. A pessoa mimada é sempre uma pessoa estragada. 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 Muita gente participando aqui, olha. A Joana Miller Charneski falando aqui um monte de coisa. Ela falou uma coisa interessante, que ela falou assim, fala que o Salomão, não sei por que ela falou também disso, mas ela falou, fala que o Salomão era um homem inteligente, mas não era inteligente nada, ele tinha 300 esposas. Realmente, basta ter uma pra você ver que a pessoa não é inteligente. Boa. Muito bem, olha, a Gilivane participando com a gente, Júnior Bio participando com a gente aqui também. Muito bom, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Redes sociais intensificam o julgamento de casos criminais e linchamentos virtuais. Olha. Quem que é? A Ana Beatriz, que trouxe sorvete pra gente, que acabou. Vocês comeram tudo ou eu que comi tudo? Não, você pode comer o meu também. Deixa eu falar uma coisa, porque ele não derrete, você viu? Olha aí, não derrete. Bom, vamos lá, né? Eu não sei se eu entendi direito essa questão. Não. Se intensifica os julgamentos. Isso. Não, intensifica porque rede social, internet Mas potencializa tudo, né? Mas nesse caso dos julgamentos de casos criminais, eles acabam intensificando. Há também uma tendência muito grande na internet hoje de gostar de tragédia. De tragédia, de true crime, aquela coisa. Os canais que mais crescem hoje são canais de true crime, a pessoa que é... Eu acho muito bizarro isso, na verdade, a pessoa ficar escutando coisas de crime, eu acho uma coisa tem uma coisa muito interessante, o teu perfil sobe no Instagram quando você tem o tal dos hackers, é verdade. Que fala mal. Que fala mal. Haters. Que fala você fala mal. assim, você quer ter engajamento, deixa falar mal de você. É isso mesmo. Seja polêmico. Isso então, mesmo, assim, é verdade. É o que o doutor falou, né? A coisa negativa atrai e envolve. E isso acaba potencializando. Agora, o pior de tudo que eu acho
é que as redes sociais, elas mostram as coisas parciais. Sim. Você não sabe o caso inteiro, né? E Verdade. você tira conclusões baseado no que a reportagem está te induzindo a acreditar, não no que realmente possa ter Aquela acontecido. fração de reportagem, É, às vezes, naquilo lá, uma né, fração. Sim. A chamada. E muitas vezes nem em reportagem, né? Nas pessoas expondo as vidas ali, Sim, expondo sim. um pequeno recorte da vida que parece que é a vida da pessoa. Mentira, tudo mentira. Aquelas coisas que eu sempre digo, quando a pessoa mostra muito uma coisa que ela está fazendo, né, pode ver que é mentira. Se ela está mostrando demais, porque é mentira, gente. Ela tá mostrando Ou mentira, ou ela tem algum interesse por trás Por disso, trás disso, né? é verdade. Se aproveitar de alguma coisa, né? Essa questão, eu acho que ela até afeta na própria ciência, porque hoje eu tenho que discutir com as pessoas com base em pseudos especialistas que não são especialistas em nada, não tem formação nenhuma, mas ele tem 10 milhões de seguidores. Isso. Aí ele cria, que é o que aconteceu nesse período aí. Foi uma pessoa que eu acho que até ele tocou num ponto bem importante, mas outros especialistas já tinham falado, já tinham levantado a questão, que foi a adultização, um dos casos mais recentes. Só do caso do Felca lá, né? Exato. Do Felca. Isso, Só que quando ele falou, como ele tá na hype, que são os termos agora, pronto, acabou. Mas vários especialistas, eu já tinha visto vários especialistas Cuidado com falando, isso. cuidado. E aí, não estou desmerecendo ele, Sim. mas... Precisava ser ele, né? Exato. Então, assim, as pessoas hoje chegam lá, eu falo, olha, a acupuntura é um tratamento muito bom, muito eficaz, né? Não é para todo mundo, para alguns tem facilidade, outros não, porque tem medo de agulha. Mas, não, porque eu vi que não sei o quê, que não... Não, Ou então uma olha, pessoa fez um vídeo falando não sei o quê. e aí, assim, ela começa a acontecer, querer refutar ali. Empirismo, aí eu né? tenho, exato, e aí eu tenho que mostrar. Aí eu falo, não, peraí, é o seguinte, você tem o livre-arbítrio de escolher ou não, entendeu? Eu estou dando opções para você. Só que aí, essa coisa, a gente precisa ficar discutindo com a pessoa, convencendo, porque alguém falou que aquilo é bom. Aquilo é bom, mas ele não tem embasamento algum. Não tem mesmo. E aí... Especialista de internet, você vai ver que não sabe nada. Nada. E aos montes tem. Não. E é por, não, sabe por isso, doutor? Sabe, eu faço questão da televisão, da gente fazer um programa aqui que traga pessoas que realmente são especialistas. Vocês fazem... Fato de direito. Sim, estão fazendo isso. Não porque tem rede social, não porque foi... Não, estão fazendo isso porque tem alguma coisa a acrescentar, né? Um ponto que eu tô vendo muito, falando sobre o bruxismo. Isso me incomodou, que eu falei, cara, as pessoas estão colocando o bruxismo como horrível, que ele causa problema até espiritual na sua vida. O bruxismo é apenas o ato de apertar ou ranger os dentes. Ele não causa dor. O que causa dor é a DTM, que é a disfunção temporomandibular. E assim, eu vejo aos montes, tipo, pessoas com 5 milhões de seguidores, 10 milhões em podcast que explode. E assim, aí você fala, nossa, falando... Deturpa toda a realidade. É uma desinformação. E aí quando chega pra mim, eu quero tratar aqui o bruxismo. Peraí, mas vamos avaliar... Não, mas eu tenho aqui o bruxismo. Eu vi na internet. Tem um diagnóstico aqui, Aqui, ó, tem um diagnóstico do influencer. E o bruxismo, ele não quer dizer que você tem ali um problema grave. Ele é um dos gatilhos, entende? Então, assim, só que estão colocando como sendo um absurdo, horrível. A coisa mais horrível do mundo, um vilão. Eu tenho bruxismo também. Eu tenho que usar a placa, mas não uso. Sim, mas a placa só é paliativo. O seu Também, se bruxismo você usar tem questões... Especialista de bruxismo. Sim, mas se você usar a placa por muito tempo, Achamos a especialista. Não, eu não sou especialista em bruxismo, mas em ansiedade eu sou. Que aí desencadeia o bruxismo. A ansiedade vai desencadear. Um sintoma, um sinal, um demonstrativo. E aí você vai ter o apertamento e vai ter um desgaste dental. Precisa usar a placa. Tem que ter a indicação. Se você só tem ali o apertamento, sem o desgaste, porque precisa da avaliação, então não precisa da placa. A placa pode ocasionar depois outro problema. Outro problema. Por isso que eu não uso. Danado. Igualdade e equidade. A gente estava falando disso. Igualdade, quais são as diferenças e como promover. Olha que interessante, a gente estava falando sobre isso, né?
Igualdade e equidade. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é que a gente precisa deixar bem claro para as pessoas é que não somos todos iguais. Esse é o ponto zero. Cada um de nós tem as nossas particularidades, tem as nossas características e está num ponto de partida, né? Como uma corrida, cada um vai estar num degrauzinho ali para chegar nessa corrida, na reta final. Então, a partir daí, é um pouco aquele exemplo que ele estava dando, que não tem como a gente falar de igualdade e oferecer a mesma coisa para todo mundo, porque as pessoas não vão conseguir, porque por conta das suas particularidades, cada um vai chegar num determinado ponto. Então, a gente tem que promover a equidade. Se a gente teve uma situação histórica no Brasil de escravidão, que durou 300 e tantos anos, a gente precisa fazer uma reparação para tentar resgatar essa história para os tempos atuais. Isso. E todas as outras temáticas. Se as pessoas com deficiência foram trancafiadas dentro de casas, dos hospitais e tudo mais, a gente precisa fazer uma reparação histórica para que elas tenham oportunidades. Porque quando a gente olha para os ambientes, a gente vê o mesmo perfil de pessoas sempre, né? Então, para que seja uma representatividade de fato, precisa ter equidade, que é ajudar as pessoas que não tiveram acesso a ter acesso. A gente estava falando aqui mais cedo sobre a questão, né, de rampa, escada e tal. Eu acho que na questão das barreiras, as barreiras arquitetônicas, e aí talvez o Kleber possa me complementar, as barreiras arquitetônicas são as mais simples de se resolver. Porque você muda alguma coisa. Você tira uma escada e coloca uma rampa, coloca um elevador, o problema está resolvido. O problema é cultural, a cabeça das pessoas. É a barreira atitudinal, é a barreira programática, é a barreira metodológica, aquela barreira que vai querer contratar sempre alunos de determinadas faculdades com 5 idiomas, experiência no exterior, ou seja, nunca vai mudar, né? Porque o ponto de partida é outro. Então, a equidade vem disso. Interessante falar isso, tocar nesse ponto, porque você toca numa ferida interessante, porque a igualdade está muito na nossa cabeça democrática, na democracia. Espalhar e dar tudo igual para todo mundo, então tá tudo bem. E não tá tudo bem. Não tá, porque tudo a gente vai perpetuar os erros do passado. O que você estava falando, a gente não vai parar e falar, pera, houve ali um desequilíbrio muito grande lá atrás. Que não adianta você dar para todo mundo igual agora. Você precisa reparar aquilo que foi feito. Exatamente. E se vocês permitem, né, trazendo para a vida prática essa questão da equidade a mudança, né, na verdade, mais do que arquitetônica, como foi bem dito aqui pela doutora, é a questão comportamental e de consciência. E eu posso falar isso com propriedade, né? Como nós dissemos há 3 anos e meio, eu tive a rica oportunidade de estar cadeirante por uma paraplegia, e eu vivo isso cotidianamente. Eu tenho alguns fatores favoráveis a mim, que é o meu vigor físico. Você é forte, então eu tenho a minha independência total, meu nível de lesão. E detalhe, por ser bem afeiçoado, e vamos ser sinceros isso, não ser pseudos humildes. Isso mesmo. Minha esposa fala, as portas se abrem para você, o pessoal te carrega no colo. E é verdade, esse olho agora? verde que você tem, azul ou verde? Azul? Por favor. E aí, e quando eu compro essas brigas, né, de equidade, de inclusão, não é para mim e por mim. Porque, graças a Deus, eu estou favorecido e privilegiado. Mas é para tirar as pessoas que estão num quadro de depressão, num quadro que não consegue encontrar um caminho para sair daquela crise e ter não só acessibilidade, não só inserção, mas ter inclusão. E isso só vai ter uma mudança significativa com questões comportamentais através de uma consciência e atitude, coragem. Porque, eu não sou deficiente, se ele parou lá, está sem o cartão, não vou perguntar. Você tem o dever moral como cidadão perguntar, o senhor é deficiente físico? Às vezes não temos deficiências aparentes. Exato. Então põe o cartãozinho, não é? Por gentileza, retire seu carro e deixe para quem precisa. Mas mudança comportamental
antes de acontecer, tem que ter uma mudança mental. Sim. Mudança na Total. cultura, no pensamento, senão a gente não muda o comportamento. Total, tem que ter sim. conscientização, Perfeito. né? É um efeito cascata ali, perfeito. Lá, mãe, pra ser com equidade, alguém tem que mais... Resiliência, como ser um sobrevivente em tempo de crise. Ele tem que me falar isso mesmo. Isso. Aqui, É igual eu aqui acho pra que dentro. eu nem poderia falar sobre isso, porque a gente tem aqui o maior exemplo, que eu já sou seu fã. Cara, a maior resiliência aqui. Eu acho que antes da gente até falar, né, sobre alguns... a resiliência é entender o que é resiliência, porque as pessoas não entendem, né, se confundem. E ser resiliente não é você não cair, não é você não sofrer, não ter dor, né? A resiliência ela é muito mais que resistência. Resiliência é você se adaptar, é você se transformar. E ainda mais, é você É um termo crescer, da física, né? é você evoluir diante da adversidade. É verdade. É a resiliência. E as pessoas acham que, não, ele não sofre. Não, ele sofre, né? E assim, você é o maior caso, você é ultramaratonista. E levando, né, para a questão até científica e física, tudo está em constante transformação. Todo momento há uma desconstrução, uma construção. E aí está onde a adaptabilidade de cada ser que vai seguir sem desviar de seus propósitos. E aí, do ponto de... Não, pode falar. O Rodolfo tá falando que o programa terminou, mas pode falar. Pode se adaptar a isso. Do ponto de vista neurocientífico, foi o que a gente falou ali no início. O nosso cérebro, ele foi adaptado ali para questões de risco, né? E a gente tá... Então, e o cérebro, ele não distingue uma questão real, um perigo real, do que é imaginário. Isso é ciência. Ele vai ver sempre como algo perigo. E E aí real, vai ele é- descarregar cortisol, adrenalina, seu coração vai palpitar, sua respiração vai ficar ofegante e você O cérebro acredita em tudo. Acredito. Acredita em tudo. Tudo. O cérebro acredita em tudo, gente. Olha que programa bom, gente. Ainda com chocolate da Sol e Neve. Gente, quero agradecer vocês muito. Atenção à música. Atenção. Maria, Maria, que ela não sabia o título da música. Maria, Maria, Obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Eu quero mais uma vez mostrar o livro aqui da Patrícia. Olha aqui, ó. Gente, o livro já pode ser adquirido. Lançamento oficial dia 12 agora de outubro, aqui em São Paulo, na livraria Martins Fontes. Martins Fontes, na Avenida Paulista. Avenida Paulista. Avenida Paulista. E você pode acessar o site mundoimperfeito.com e também no Instagram, @mundoim.perfeito. Também @Rede Mães Atípicas. Obrigado, viu? obrigada. Obrigado, viu? Ó, Kleber, muito obrigado. Que exemplo, que coisa maravilhosa. Ó, siga o Kleber no Instagram, @ClimacocKleber. ClimacocKleber. Tudo junto. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha, Ana Beatriz Sintra, muito obrigado. Obrigado pelos bombons aqui, ó. anabeatrizsintra.psc.br é o site dela. E no Instagram, @psico.biacintra. Obrigado, viu? Mestre dos magos, mentira, mestre dos hábitos aqui, olha aqui, ó. Doutor André Leão, neurocientista aqui, ó. Atenção, muita coisa interessante aqui. O livro já foi vendo? Dia 4 agora, sábado. 4 agora, sábado. Livraria da Vila. Livraria Avenida da Vila, Paulista, na Paulista. 1230, Shopping Cidade de São Paulo. Só precisa da Lançamento. Lançamento aqui, ó. @terapia no Instagram. @terapias sem dor. E também no canal dele, @a.oliveiraoficial. Obrigado. Acabou o programa, aumenta o som. Maria, Maria, um dom, uma